Nesse momento nós estamos recebendo nosso grande amigo, companheiro dessa obra, pastor Herbert. Ele tem uma palavra de Deus para a sua vida. Esquece o microfone agora e ele será canal de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti por essa noite. Que o Senhor use o Teu Filho mais uma vez na instrumentalidade da Sua palavra. Fale conosco. Nós te pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu glorifico a Deus por estar tendo essa rica oportunidade de ministrar a palavra a todos vocês. E eu quero fazer a leitura de um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 27 e o versículo é o de número 21. Louvado seja Deus. Antes de eu fazer a leitura, eu quero agradecer a vida dos meus amigos e irmãos em Cristo, evangelista Carlos Emael. Deus abençoe. Irmão Ulisses, muito obrigado. Irmão David, eu estou muito feliz por estar com os irmãos. Enfim, e eu desejo que você que está aí do outro lado aí assistindo essa live, cultuando conosco, também seja edificado através da palavra de Deus. Atos capítulo 27, versículo de número 21, diz assim a palavra: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Louvado seja Deus por essa palavra. Aleluia. Eu tenho certeza que todos que estão aí e conhecem a Bíblia, se já fizeram a leitura desse texto, conhecem muito bem de quem eu vou dizer. É de um homem chamado Paulo, o grande apóstolo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, muitas cartas pastorais, gerais, escreveu muitas instruções a nós, no dia de hoje e naquela época. E nesse texto que nós acabamos de ler, que está no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo, por pregar o Evangelho, ele está numa situação difícil. Ele está preso, está dentro de um navio e ele está indo para a Itália. Ele tem que ser apresentado a César, porque na sua prisão ele apelou a César. E a Bíblia vai dizer que ele está dentro desse navio com outros prisioneiros que também navegavam para a Itália. A Bíblia vai dizer que começa a navegação e de repente começa a ficar um pouco difícil a navegação. Paulo percebe isso e todos também percebem. Eles vão navegando à beira das cidades marítimas e chegam até um lugar chamado Bons Portos. E a Bíblia vai dizer que Paulo então se levanta dizendo que era melhor eles não partirem dali. Mas a Bíblia vai dizer que o capitão e todos os demais acreditavam mais na palavra do mestre do navio, do capitão, do que em Paulo. Aí a Bíblia vai dizer que eles saem dali em direção a Creta. E quando eles saem em direção a Creta, um vento do sul, calmo, brando, começa a soprar. Eles pensam então que está tudo bem, afinal, se é vento calmo, não tem nada de ruim para acontecer, não está vindo tempestade. Mas a Bíblia faz questão de dizer
que logo após, momentos depois desse vento calmo soprar, começa-se uma grande tempestade, um furacão que a Bíblia dá o nome de Euroaquilão, começa a soprar e começa a soprar tão forte no barco, que a Bíblia chega a relatar nesse texto, que eles ficam sem condições de ir contra o vento, e eles vão sendo levados à deriva. E a Bíblia vai dizer então, antes disso acontecer, que Paulo já tinha avisado. Paulo avisou porque Paulo tinha direção. Todos pensavam, é melhor ir, mas Paulo vai dizer, vamos ficar, não é melhor ir. E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu texto, no meu coração nesse texto, é que um homem de Deus, a igreja do Senhor, homem de oração, pessoas que têm contato com Deus do céu, eles não podem perder a direção. Os demais estão pensando, é bom ir, mas Paulo é sensível o suficiente e saber que não é bom ir naquele momento. Ele tem sensibilidade e tenta avisá-los, não é melhor ir. E aí de repente a Bíblia diz que eles estão no meio de um furacão, e eles estão tendo que lançar coisas fora, eles estão tendo que abandonar coisas do navio, até a própria armação do navio vai ser lançada no mar. E a Bíblia vai dizer que depois de um certo tempo que eles estão no meio dessa tempestade, Paulo então se levanta, já é no versículo que nós lemos, no versículo 21, Paulo se levanta então, e Paulo, quando ele se levanta, vai relembrar a todos eles, dizendo, era razoável, ó varões e irmãos, ter me ouvido, para que tudo isso não precisasse acontecer conosco. E eu queria deixar, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto, é que quando nós conseguimos ouvir a voz do Senhor, porque Paulo é inspirado por Deus aqui em tentar dar uma direção para todos eles. Paulo foi inspirado pelo Senhor a tentar impedir eles de sair com aquele navio. Então Paulo vai dizer, não precisava ter passado por isso, se vocês entendessem e ouvissem o que Deus estava falando. Deixa eu dizer uma coisa, para todos nós que estamos aqui nesse momento, eu sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia. Eu sei que essa pandemia para muitos tem sido uma tempestade, mas a tempestade não pode tirar de nós a sensibilidade de ouvir o que Deus está falando. Porque nós estamos numa tempestade, mas Deus continua falando. A prova que Deus continua falando é que está tendo live, é que a palavra de Deus está sendo pregada, é que você abre o seu Facebook, se você não entra aqui na página da Umadecage, é em outra página, e você vai ver Deus falando através de um profeta, através de um pastor, através de um pregador. Deus continua falando. Nós temos que ser sensíveis, porque eu posso perceber, irmão evangelista Carlos Emael, é que no meio dessa pandemia, essa tempestade que está assolando o mundo, parece que a primeira coisa que o diabo quer arrancar de nós, igreja do Senhor, é a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de crer ainda na palavra que está direcionando a nossa vida. E eu chamo a atenção de você através da palavra para dizer, escute ainda a voz do Senhor no meio da tempestade. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que no meio da tempestade o medo toma conta de nós, eu sei que no meio da tempestade dá vontade de fazer mil coisas, mas ouça a voz do Senhor, seja firme, seja sensível àquilo que Deus está falando através dos profetas, como falou através de Paulo dentro daquele navio no meio da tempestade. Seja sensível. Paulo relembra os irmãos dizendo, irmãos, vocês tinham que ter me ouvido. E aí evitava acontecer isso, porque quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus, nós evitamos muitas coisas em nossa vida. Tem caminhos que nós estamos passando, trilhando, difíceis, que não era para estarmos caminhando neles, era só ouvirmos a voz do Senhor, era só ouvirmos a palavra do Senhor. Paulo vai dizer, irmãos, era para ter ouvido, mas já que não ouviram, eu quero agora admoestar para que vocês tenham bom ânimo, vocês não desfaleçam. Eu sei que o cenário é propício a desanimar, eu sei que o cenário é propício a largar e abrir mão de muita coisa, e agora eu estou dizendo para a igreja, eu sei que o cenário é propício a você largar a sua oração, eu sei que o cenário ele é propício a você abandonar a leitura bíblica, eu sei que o cenário é propício a se entregar à carnalidade, mas como Paulo disse, eu posso dizer, tenham bom ânimo,
continue lutando. Eu sei que o cenário é propício a fazer tudo ao contrário que você aprendeu, mas continua crente, continua no altar da oração, continua com a palavra de Deus, continua crendo nas promessas, porque tudo está em pandemia, em crise, mas Deus não tem crise, Ele continua sendo Deus. E se Deus desse uma visão para mim, para você hoje, talvez seria a mesma visão de Isaías capítulo 6. Isaías entra dentro do templo desesperado, porque onde ele vivia o cenário não era um cenário bom também, era um cenário político terrível. O reino estava na mão de um rei que não estava levando as coisas muito bem, e ele entra dentro do templo desesperado, e a primeira visão que ele vê é Deus assentado sobre o seu trono, como quem dizendo: eu ainda estou no controle, eu ainda estou no meu trono. Pode tudo estar bagunçado, mas Deus continua no trono dele, ele continua sendo soberano. E a Bíblia vai dizer agora que Paulo vai dizer: tenha bom ânimo, porque a vida de nenhum de vós se perderá. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: a crise, a tempestade, tudo está atacando o barco, mas a mão do Senhor está protegendo cada um de nós. Eu tenho uma profecia para você aqui: pode tudo estar atacando, mas a mão do Senhor está sobre a sua família, a mão do Senhor está sobre a sua casa. Eu sei que talvez existem pessoas que estão me assistindo nessa live, que perdeu o seu emprego, que está preocupado com as suas contas, que está preocupado com o seu aluguel, que não sabe o que vai comer amanhã, que talvez nem tem dormido muito bem, mas Deus manda dizer pela palavra dele que a mão dele está cuidando de você, e nenhum mal vai acontecer nem com você, nem com a sua casa, nem com a sua família. E Paulo continua nesse discurso a todos ali daquele barco, ele continua dizendo: irmãos, essa mesma noite, olha que coisa linda, essa mesma noite, eu sei que o cenário é de tempestade, eu sei que todo mundo está atônito e temendo aqui dentro desse barco da tempestade, mas essa mesma noite o anjo de Deus, ele me apareceu. O anjo de Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou. Paulo está dizendo: eu não estou abandonado, eu estou na tempestade, mas tem um Deus que está comigo e me vê. Você pode estar até passando esse período de desespero, de luta, por causa de tudo isso está acontecendo, mas o Deus a quem você serve está te vendo. O Deus a quem você serve está enviando anjo para cuidar de você, para guardar você. O Deus a quem você serve ainda envia a palavra de ânimo para a sua alma. O Deus a quem você serve não te abandonou de maneira nenhuma. Louvado seja Deus. O Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo, e esse anjo, Paulo vai dizer que tinha uma resposta de Deus, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo que quando o anjo do Senhor aparece dentro daquele navio, ele aparece dizendo: Deus está cuidando de você, Paulo, você não morre, e por causa de você que serve a Deus, Paulo, ninguém que está aqui dentro vai morrer também. Por causa de você que serve a Deus, Deus sustenta muita gente. Talvez você está na sua casa aí, só você é crente, e por causa de você Deus está enviando provisão para a sua família. Por causa de você Deus está sustentando pessoas que estão ao teu redor. E Paulo continua dizendo: irmãos, já que Deus agora vai cuidar de mim, cuidar de todos nós, nada vai acontecer, tem bom ânimo. Ele faz questão de dizer duas vezes: tem bom ânimo. E ele continua dizendo: porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito, e contudo é necessário irmos dar numa ilha. E aí a Bíblia vai dizer aqui que a tempestade continua. Ele dá essa palavra e eles continuam. Claro que dá um ânimo a mais por causa da palavra de Deus, mas a tempestade não cessa, continua. E a Bíblia diz que alguns chegam até a pensar em pular do barco. Quando eles começam a colocar o bote, Paulo então manda cortar as cordas do bote, fazendo o bote cair no mar, e ninguém vai sair daquele navio, porque Paulo disse que Deus disse para ele que o navio inteiro pode se quebrar, mas ninguém se perde. O navio inteiro pode se quebrar, mas todo mundo está guardado, porque a mão do Senhor está sobre cada um. E a Bíblia vai dizer então, que o que mais me chama a atenção no texto é que depois de alguns dias ninguém comia, a preocupação arrancou até o apetite. Aí Paulo vai dizer, ele se coloca de pé depois de alguns dias, e ele vai dizer: irmãos, pela vossa saúde, Deus não vai permitir ninguém morrer.
pela vossa saúde, vocês têm que comer. E no meio da tempestade, evangelista Carlos Amael, no meio da tempestade, olha o que Paulo vai fazer. Isso aqui me ensinou muito. No meio da tempestade, Paulo vai pegar um pão, ele vai partir dando graças a Deus. Irmão, eu estou falando que o cenário é de tempestade, mas crente não muda por causa do cenário, crente não muda por causa da pandemia, crente ele não pode mudar por causa de tudo isso que está acontecendo. Eu vejo pessoas saindo na rua de máscara e o assunto atual é pandemia, mas a igreja ainda não mudou o seu assunto. Nosso assunto ainda é Jesus Cristo. A igreja ainda não mudou a sua postura. A nossa postura é de servo de Deus. E Paulo poderia estar como todos os outros marinheiros, desesperado, querendo pular do barco. Paulo não. Paulo está desse jeito aqui no barco, assim, ó, com as mãos levantadas com alimento, dizendo: graças eu te dou. Olha aqui, irmão, isso aqui é uma coisa que eu aprendi muito. Aprendi com Paulo que nada pode mudar a minha postura. Aprenda com Paulo: nada pode mudar a sua postura, nada pode tirar de você a fé no Deus que você serve. Ser crente quando é bonança, é gostoso, é maravilhoso, mas é nesse momento que você prova para Deus que se você é crente ou não. É no momento da tempestade, é no momento em que você não encontra mais refúgio em nada, só em Deus. É no momento em que as portas estão fechadas, é no momento em que o desespero bate a porta. É nesse momento que Deus está olhando e provando a minha e a sua fé. Eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui, sem dúvida nenhuma, que nesse momento a mão do Senhor está sobre as igrejas, cuidando, e o olhar do Senhor está observando a cada um de nós, que pregamos a palavra em momento de bonança, que damos glórias a Deus no momento de bonança, que vimos para o culto no momento de bonança. Nesse momento Ele está observando a minha e a sua atitude, se continua a mesma, se ainda continua crente ou não, se ainda continua crendo na palavra ou não. Olha a postura de Paulo: é tempestade, é crise, é difícil, e Paulo está no meio do barco agradecendo a Deus, dando graças a Deus. Paulo está no meio do barco dizendo: Deus, graças eu te dou. Irmão, ele está agradecendo pelo alimento no momento em que ninguém mais quer agradecer. Ele está demonstrando uma postura de servo de Deus no momento que realmente não era propício de se mostrar essa postura. Eu aprendi com Paulo algo tão profundo aqui. Eu quero que você frise essa frase: nenhuma crise externa pode mudar a nossa postura de servo de Deus. Lembra quando Paulo falou? Ele disse assim: ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o interior, o homem exterior é o homem carnal, natural, contudo, por ser um homem espiritual, eu ainda permaneço firme por causa do homem interior que foi criado pelo Espírito Santo aqui dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você: busque forças e esteja na postura de servo de Deus. A pandemia vai passar, tudo isso vai passar, e a igreja ainda continua aguardando a vinda do Senhor Jesus. A igreja ainda continua crendo na palavra de Deus. A igreja ainda continua crendo no Deus a quem serve. A igreja ainda continua com postura. É nesse momento que você tem que ser crente. É nesse momento que você tem que orar ainda mais. Ainda hoje eu falava com um homem de Deus, irmão Ulisses, e ele me disse assim: eu estou orando com uma igreja desde que começou a pandemia, todo dia no monte, e o Espírito Santo me alegrou quando ele falou isso, porque eu pude ver que ainda existem remanescentes que não perdem a postura no meio da crise, que não abandonam a fé no meio da crise. Não é porque não está tendo culto nos templos, não é porque a gente não está tendo culto quarta, sexta, domingo e os demais dias, que a gente não continua sendo crente. Pelo contrário, a gente continua sendo crente, a gente continua servindo a Deus, a gente ainda continua crendo na palavra do Senhor, a gente ainda continua acreditando nas promessas do Senhor, na profecia da Bíblia, a gente ainda continua servindo esse Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não perca a sua postura, não perca a sua sensibilidade à palavra. Outra coisa que me chamou a atenção é que no meio de tudo isso, Paulo demonstra que ele ainda continua com a mesma intimidade. Paulo demonstra que através dessa intimidade ele foi sensível a tentar aconselhar os marinheiros para não sair dali para Creta por causa da tempestade. Paulo demonstra intimidade quando ele diz: o anjo do
Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou, Ele se apresentou a mim, apareceu a mim essa mesma noite. Paulo demonstra intimidade, ele demonstra que no meio da tempestade ele continua tendo contato com Deus, ele continua tendo a mesma intensidade de oração, de busca. Irmão, isso aqui é a coisa mais linda que existe, é você manter a intimidade no momento de crise, é você ainda ter uma vida de oração no momento de crise. Não perca isso não perca a sua postura, não perca a sua intimidade, não perca a sua sensibilidade, não perca isso por nada, porque o Deus do céu não entra em crise. O Deus do céu, Ele não tem pandemia, não, lá no céu não tem Covid-19, no céu não tem nada disso, pelo contrário, olha isso aqui, Ele permite Paulo passar a crise, mas não abandona Paulo. Ele permite Paulo entrar na tempestade, mas ele passa a tempestade com Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus permitiu a humanidade e a igreja entrar no meio dessa pandemia toda, mas Ele passa conosco no meio dessa pandemia. Ele passa comigo e com você. Não desista, continue firme, continue crendo. Se você estava fraco, já não orava mais, já não lia mais a Bíblia, pare tudo hoje para fazer isso novamente. Acabando essa live, vai para o seu quarto, dobra o seu joelho, vai ler a Bíblia, pede para Deus te fortalecer, pede para Deus te ajudar, porque tudo isso está acontecendo, mas Deus continua conosco, Ele continua conosco. Louvado seja Deus. Deus me deu essa palavra para você, para mim. Postura no meio da tempestade, sensibilidade no meio da tempestade, intimidade com Deus no meio da tempestade. Tudo isso se resume a uma coisa, se resume a uma conversão verdadeira. Uma conversão verdadeira. Nenhuma tempestade muda alguém que se converteu. Nenhuma tempestade nos faz voltar atrás. Nenhuma tempestade. Eu estou num momento de pandemia, então eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Não, a tempestade não faz isso com quem se converteu de verdade. Quem se converteu de verdade, quem nasceu de novo, ele é crente na tempestade, fora da tempestade. Eu sou crente em pandemia, fora de pandemia. Eu sou crente tendo culto, não tendo culto. Eu sou crente, eu nasci de novo. O velho homem já morreu. Paulo demonstra isso claramente na vida dele, que nada pode mudar aquilo que Deus já fez na vida dele. Ele foi transformado. Paulo poderia se entregar como todos os demais, mas Paulo continua crente, continue crendo, continue servindo a Deus no meio de tudo isso. E daqui a pouco tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E você vai ver que Ele continua no controle. Aleluia. Você vai ver que a pandemia serviu para muita coisa, que se eu fosse citar os aprendizados no meio dessa pandemia, são N aprendizados. Mas para mim, você que é crente, continue na posição de servo de Deus. Eu quero fazer uma oração com você aí. Foi uma palavra rápida, e eu me comprometi a trazer somente aquilo que Deus colocou no meu coração. Foi uma palavra rápida, simples, mas eu espero que o Espírito Santo tenha edificado você. Eu quero fazer uma oração e já quero entregar novamente a direção, agradecendo a oportunidade. Muito obrigado em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por poder estar aqui cultuando, fazendo essa live, levando uma palavra de Deus a todos quantos estão nesse momento online nessa live, Senhor. Eu gostaria muito de pedir para o Espírito Santo ir de encontro. Senhor, eu não sei como é que está cada um deles, ó Pai. Eu sei que, como eu disse aqui, Senhor, essa pandemia se tornou uma tempestade na vida de muita gente que ficou desempregado, que ficou apertado em dívidas, que esgotou as suas economias, Senhor, que mudou totalmente a rotina de muita gente. Eu quero pedir para que o Senhor vá de encontro, sustente, cuide, Senhor. Eu sei que essa crise, essa pandemia, essa doença que está assolando o mundo vai passar, Senhor. Eu sei que tudo isso vai passar e daqui a pouco tudo voltará ao normal, Senhor. Mas eu sei também que pessoas foram afetadas profundamente. Eu sei que talvez por causa de não ter cultos, pessoas, Senhor Deus, enfraqueceram na fé, se esfriaram. A minha oração é para que o Senhor vá de encontro a todas as áreas, inclusive a área espiritual.
fortaleça a fé novamente, Senhor, renove, ponha no coração de cada um de nós bom ânimo, como foi pregado aqui, Senhor, bom ânimo para crer, Senhor, para confiar em Ti, Senhor, para saber, ó Pai, que o Senhor está passando conosco na tempestade, para saber que daqui a pouco do outro lado haverá bonança, e saberemos que o Senhor não nos abandonou, e saberemos que, como está escrito na Sua palavra, o Senhor é conosco por onde quer que andamos, ó Pai. Senhor Jesus, eu te peço, vá de encontro a cada família, a cada, Senhor, obreiro, Senhor, a cada pastor, a cada igreja, a cada, Senhor Deus, irmão, a cada irmã, vá de encontro, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pois eu creio que o Senhor, ó Pai, está com cada um de nós, nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor, nos sustentando com a Sua poderosa mão, e até mesmo como foi louvado aqui pela nossa irmã, Senhor, o Senhor conhece a rota que estamos traçando, o Senhor conhece o caminho que estamos seguindo, e o Senhor, ó Pai, é quem nos ajuda em todas as coisas, Senhor. O Senhor, eu sei que em tudo isso o Senhor tem propósito, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo essa pandemia cooperou para alguma coisa, Senhor, que talvez nós não compreendemos hoje, mas um dia iremos compreender todos os propósitos do Senhor. Pai, o Senhor permitiu tudo isso acontecer, e eu tenho certeza que nós ainda assim iremos glorificar o nome do Senhor no final, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço por essa igreja, Assembleia de Deus Missões, Senhor, essa mocidade da Almadecage, que o Senhor continue abençoando essa mocidade, essa igreja, dando graça a cada um dos seus filhos, Senhor. Abençoe a vida do evangelista Carlos Emael, abençoe, Senhor Deus, a vida do nosso irmão Ulisses, ó Pai, abençoe a vida do irmão David, Senhor Deus, irmão Mateus, a todos os demais irmãos que estão aqui, Senhor Deus, organizando essa live, que o Senhor possa continuar dando graça a cada um deles para levar a Sua palavra e pregar o Teu evangelho, Senhor. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.